E agora, 8h51, temos mais um convidado para conversar com a gente. E agora para falar sobre a intenção da futura gestão do governo do estado de São Paulo, de que toda a estrutura da Secretaria para Pessoas com Deficiência será mantida, embora a secretaria seja extinta, né? Vai ser descontinuada essa secretaria. Isso tem gerado alguns protestos aqui em São Paulo. A gente convidou o Beto Pereira, presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, para falar com a gente a respeito dessa decisão da próxima gestão estadual. Bom dia, Beto, seja bem-vindo. Bom, gostaria de saber primeiro, né? Eu sei que vocês estão realizando vários protestos, tem se mostrado contrário a essa decisão. Qual tipo de interlocução entidades como a Organização Nacional dos Cegos do Brasil estão tendo com o próximo governo do estado de São Paulo sobre essa extinção da Secretaria para Pessoas com Deficiência, Beto? Bom, infelizmente, por enquanto, nenhuma. O governador, ele chega ao estado, extingue, né, a secretaria, retira dela o status de secretaria, enxuga, diminui, né, o seu status, o seu poder, passando-a para uma coordenadoria, sem conversar. E aí não é conversar com a Organização Nacional de Cegos do Brasil apenas, mas sem conversar com as pessoas com deficiência, com as outras organizações também, com os movimentos sociais, com as lideranças. E quando ele faz isso, ele vai de encontro, ele vai contrariamente à Lei Brasileira de Inclusão, à própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e toma uma medida que, infelizmente, prejudica 3 milhões, aproximadamente, de pessoas com deficiência do estado de São Paulo e suas famílias. Beto, eu até queria ler aqui o posicionamento do governo eleito, só para poder te fazer a próxima pergunta. Esse posicionamento diz Claro. o seguinte: a futura gestão do governo do estado de São Paulo reforça que toda a estrutura da Secretaria para Pessoas com Deficiência será mantida e nenhuma política pública em andamento será descontinuada. O mesmo vale para o orçamento já aprovado, vinculado às ações já estabelecidas na Lei Orçamentária Anual e destinado integralmente à área sem qualquer perda para as pessoas com deficiência. A única mudança está no fato de que a figura do secretário responsável por essa agenda será o secretário de Justiça e Cidadania. A pauta terá sempre toda a atenção do governador Tarcísio de Freitas, que já anunciou o futuro coordenador responsável pelo tema. Aí eu te faço a pergunta: se toda a política e o orçamento estão mantidos, qual é a importância de haver uma secretaria? Por que essa estrutura para passar para dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania não é suficiente, na sua opinião? Bom, a minha resposta vai ser mais ou menos parecida com a sua pergunta. Se nada vai mudar, por que mudar? Por que diminuir de uma secretaria para uma coordenadoria? Qual seria o impacto em manter a secretaria, que foi uma conquista do movimento representativo de pessoas cegas, que fez parte da nossa história, que é um símbolo, uma secretaria que ela não é perfeita, ela está longe disso, mas ela é e foi referência quando se fala em políticas públicas para pessoas com deficiência, não apenas no Brasil, como também no exterior. Quando você leva uma secretaria desse status, rebaixa, né, para um cargo, para uma coordenadoria, você está invisibilizando a história das pessoas com deficiência, você está indo contra o protagonismo da pessoa com deficiência, que poderia ser um secretário, uma secretária com toda a competência, e agora, né, será, conforme essa medida, um coordenador. Quando você passa uma coordenadoria com essa demanda de 3 milhões de pessoas para a justiça, para um guarda-chuva da justiça, ela vai ser ali um cantinho, um puxadinho, porque entre segurança e deficiência, o tema da segurança sempre estará em primeiro lugar. Então ela vai ser só ali mais um braço de uma secretaria. Isso para a gente é muito triste. Isso abre espaço para que governadores, para que deputados, para que outros prefeitos façam o mesmo em seus estados, em suas cidades, e a política pública da pessoa com deficiência seja cada vez mais invisibilizada, diminuída. Isso para a gente é muito triste. Primeiro, legalmente, porque ele não poderia, pelo menos no meu entender, fazer isso por uma canetada, né, por uma ação unilateral,
porque a secretaria, inclusive, foi instituída por uma lei. Então você não pode acabar com algo que foi instituído por lei com uma assinatura unilateral de um gestor. Então, para a gente, isso é um retrocesso assim, sem limites. E aí, em relação a políticas públicas no estado de São Paulo, que na sua visão seriam prioritárias para um próximo governo para atender as pessoas com diferentes tipos de deficiência, qual você elencaria, Beto? Michele, são tantas, mas eu destacaria, por exemplo, São Paulo é um dos únicos estados no Brasil que não tem gratuidade para pessoa com deficiência, por exemplo, sair vamos supor, aqui de Limeira, de Jundiaí, onde eu estou, para fazer uma consulta, para frequentar uma habilitação ou reabilitação. Então não há essa gratuidade no transporte público intermunicipal, essa é uma demanda. Mas são tantas as questões da acessibilidade nas cidades, a própria causa da empregabilidade da pessoa com deficiência, o espaço das mulheres com deficiência, que são ainda mais invisibilizadas, mas principalmente o que a gente precisa do novo governador, a gente espera que ele tenha essa sensibilidade, ele queimou, infelizmente, a largada, mas eu penso que ele seja uma pessoa inteligente, então eu espero que ele escute as pessoas com deficiência, que ele marque uma reunião com as lideranças, com as entidades e que faça essa escuta. Isso é fundamental, porque nessa escuta, as pessoas com deficiência, ou seja, nós falaremos das nossas dificuldades e apresentaremos para ele, com todo o respeito, as nossas demandas, para a gente restaurar o diálogo, porque isso é importantíssimo. Beto Pereira, presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, conversando com a gente sobre a extinção da Secretaria para Pessoas com Deficiência no novo governo, na administração de Tarcísio de Freitas, aqui no estado de São Paulo. Beto, muito obrigado pelas suas palavras, pelos esclarecimentos. Volte sempre aqui ao Nova Manhã e um bom ano para você. Eu quem agradeço, só complementando, na próxima segunda-feira haverá uma manifestação na Avenida Paulista às 11 da manhã e nós esperamos que o governador tenha a sensibilidade, a hombridade de revisitar e reavaliar conosco essa decisão infeliz que ele toma no início do seu mandato. Um abraço. Um abraço, obrigada. E só para reforçar, a gente entrou em contato com o governo eleito e eles mandaram essa nota reforçando que toda a estrutura e orçamento serão mantidos na próxima gestão.